está conosco Dejair Batista de Paula Júnior para nos falar sobre as nossas resistências às mudanças. E a mensagem do Momento Espírita será Quando Deixamos de Ser Criança. Foram encontrados no túmulo de um bispo anglicano do século XII, na abadia de Westminster, os seguintes dizeres: quando eu era jovem e livre, sonhava em mudar o mundo. Na maturidade, descobri que o mundo não mudaria. Então resolvi transformar meus pais. Depois de algum esforço, terminei por entender que isso também era impossível. No final de meus anos, procurei mudar minha família, mas eles continuaram a ser como eram. Agora, no leito de morte, descubro que minha missão teria sido mudar a mim mesmo. Se tivesse feito isso, eu teria sido capaz de transformar os que me cercam. Então, essa mudança afetaria meus pais e, quem sabe, o mundo inteiro. Por que somos tão resistentes às mudanças? Está conosco Dejair Batista de Paula Júnior para nos falar sobre este tema. Por que não te transformas? Antes disso, vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Todos nascemos bebês. Passamos pela fase da infância, alcançamos a juventude e amadurecemos no contar dos anos. O que é inusitado no processo é que, apesar de termos tido as mesmas experiências da inocência infantil, da ignorância de tantas coisas, ao nos tornarmos adultos, é como se esquecêssemos do que fizemos, do que éramos. É de nos perguntarmos: quando foi que deixamos de ser crianças? Quando foi que assumimos o papel do adulto de carantonha, parecendo zangado com o mundo? Quando foi que deixamos de apreciar algumas coisas simples, mas que nos davam tanto prazer? Lembramos que em dias chuvosos fazíamos questão de andar pelas sarjetas inundadas para sentir a água da chuva subindo além dos tornozelos. E ainda tínhamos o capricho de ir chutando para vê-la erguer-se, ofendida, e depois cair sobre nossos pés. Fazíamos isso a caminho da escola, sem nos importarmos em ficarmos com o uniforme molhado na sala de aula. Valia o prazer da aventura. E era bom enfrentar no retorno ao lar as ruas enlameadas, onde nos permitíamos ir deslizando, não raro caindo. Tudo era risos, divertindo-nos uns com os outros. Sabíamos que uma bela bronca nos aguardava ao chegar em casa, mas o importante era a diversão. Coisas simples de meninos do interior, de anos passados. Quando foi que esquecemos disso? Quando foi que esquecemos de como era fácil, sem dinheiro algum, nos divertirmos? Apostar corrida da casa ao armazém com os irmãos. Apostar quem chegaria primeiro, quem conseguiria levar mais sacolas na sua bicicleta. Bolinha de gude, coleção de figurinhas. A reunião com a turma antes do cinema do domingo para trocar as figurinhas duplas, para se conseguir aquela bolinha de gude especial, colorida, bem lisinha, que o nosso amigo possuía. E aguardávamos o dia certo do gibi chegar na banca. Quem tivesse dinheiro, comprava e lia com os amigos. Era importante porque algumas histórias eram divididas em episódios. Não se poderia perder a continuação. Aprendíamos a emprestar, a dividir. Por que será que agora, maduros, esquecemos de como é bom compartilhar, ceder? Que o bom é ter amigos, muitos amigos, para rir de coisas boas, para conversar do que se fez, da tolice que cometemos, sobre o negócio que não vai muito bem. Quando foi que deixamos de ser crianças e começamos a guardar tudo para nós? O bom que vivemos, o mal que nos alcança.
Quando foi que esquecemos que fomos crianças? Todos os dias, a vida nos brinda com suas surpresas. A natureza nos oferece o sol, o vento, o perfume das flores. Também a chuva, o frio, a neve. Alimentemos a criança que dormita em nós e utilizemos, ao menos, uma parte do nosso dia para as coisas importantes. Admirar o nascer do sol, uma flor dia a dia desabrochando, abrindo a sua corola pétala a pétala. Os pássaros em algazarra nas árvores, o gato que se espreguiça ao sol, ainda sonolento. A borboleta que visita nosso jardim, o beija-flor em seu voo ligeiro, recolhendo o néctar das flores. Comecemos hoje a despertar a nossa criança e verificaremos como seremos muito mais felizes, mesmo que as tarefas sejam muitas, que a conta bancária esteja quase no vermelho, que a enfermidade nos abrace. Retornemos a sentir prazer nas coisas simples, nas coisas grandiosas com que Deus nos brinda a cada dia. Quando deixamos de ser criança? É o título da mensagem que vimos. Ela está no CD número 26. O Momento Espírita é um trabalho da Federação Espírita do Paraná. Você pode ler, ouvir, enviar mensagens como esta. Para isso, acesse o site momento.com.br. Agora vamos conversar com Dejair Batista de Paula Júnior, que é palestrante espírita de Maringá, sobre o tema Por que não te transformas? Olá, Dejair, estamos muito felizes em ter você no programa. Todos os dias nós acompanhamos na mídia as mudanças que estão ocorrendo no mundo. Em nossas vidas também estamos sempre em mudanças, em transformações, Dejair? Sim. Na doutrina espírita, nós aprendemos que existe a Trindade universal: Deus, Espírito e Matéria. A única coisa desses 3 pontos que é imutável é Deus e suas leis. Mas o Espírito necessita progredir sempre. O máximo que ele pode fazer é estacionar por um período, mas ele progride sempre. E a matéria, nós aprendemos que ela é formada pelo fluido cósmico universal que está sempre em transformação. E Lavoisier nos esclareceu, e é uma realidade comprovada hoje pela física, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E nós estamos em constante renovação, transformação. Um exemplo é o nosso corpo físico. O nosso pâncreas, a cada 24 horas, as suas células são reproduzidas novamente e nós temos quase que um pâncreas novo. A cada 3 dias, as células da nossa parede estomacal, elas são substituídas. Os nossos glóbulos brancos, a cada 10 dias, são renovados. Nós temos 98% da proteína do nosso cérebro é consumida em menos de um mês. Na nossa pele, nós temos 100 mil células que são trocadas por minuto. Então nós estamos sempre em transformação e essa transformação, ela ocorre também no campo intelectual e no campo moral, que nós podemos discutir um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Isso, como você falou, e nos aprofundarmos um pouco mais, tudo isso está inserido na lei do progresso, que é uma lei divina, não é, Dejair? Sim. Uhum. Dejair, isso é uma realidade. Por que então, se nós somos transformação, existe tanta resistência em nós para as mudanças? Porque a própria ciência, ela tem comprovado, por meio de pesquisas científicas no campo comportamental,
que nós ainda encaramos as mudanças, resistimos a elas, porque nós acreditamos que ela nos trará infelicidade. Isso é algo cultural. E todos nós somos influenciados uns pelos outros. E assim as novas gerações, elas vão tendo esse modelo mental e nós vamos criando alguns modelos mentais dentro de nós. E isso é tão interessante que também a ciência vem comprovando que nós, atualmente, nós temos mais habilidade para nos ajustarmos às mudanças físicas, materiais, do que às mudanças mentais. Mas a própria doutrina espírita, ela nos mostra que nós temos uma capacidade de realizarmos mudanças mentais muito maiores do que as materiais. Tanto é que nós podemos ser co-criadores, ajudando o Pai na criação, através do quê? Da nossa mente, dessa força mental. Então nós ainda não descobrimos a nossa capacidade. Mas é muito importante entender alguns pontos. Quando nós temos que encarar a mudança como algo natural. E o primeiro ponto, quando nós decidimos nos transformar, mudarmos algo em nós precisamos encarar o primeiro ponto que é muito importante. Que eu quero mudar um resultado. Eu quero fazer uma transformação em mim e eu preciso tirar todas as dúvidas que existem. Por quê? O que eu quero mudar? Por que isso é tão importante para mim? Eu não posso somente ser influenciado por uma outra pessoa da minha família, um amigo ou na escola, e de repente eu tomo uma decisão e essa decisão ela não é forte. E aí quaisquer dúvidas que surjam no caminho vai esmaecendo, vai me enfraquecendo e eu não tomo mais aquela decisão. Então nós precisamos tomar esse cuidado. E terceiro ponto, eu preciso planejar, eu preciso imaginar o que eu quero. E isso vai se fortalecendo em mim. E aí, uma transformação que é muito grande, vamos imaginar, para uma pessoa que não está habituada a ler um livro. Eu quero ler o livro. E ele pensa em ler aquele livro enorme inteiro, ele já desanima. Mas se ele divide em passos, primeiro eu vou comprar o livro. Depois que eu comprar o livro, eu vou deixar ele na escrivaninha. Eu vou colocar na minha agenda um horário para eu começar a ler esse livro. E eu vou ler somente o prefácio dele hoje. Ou eu vou ler uma página dele hoje. Eu estou dando o primeiro passo. Então eu divido aquilo que é grande em pequenos pontos que são mais fáceis de serem atingidos e eu encaro aquilo com mais facilidade. Dejair, todos nós temos a mesma capacidade de realizar as transformações necessárias em nossas vidas ou não? Todos nós temos, claro que com exceção. Às vezes pessoas que estão passando por dificuldades físicas ou mentais que as tornem temporariamente inaptas a isso, mas em nossa maioria todos somos capacitados a elas. No Livro dos Espíritos, nas questões 909, 910 e 11, nós temos pontos muito interessantes a respeito disso. Mas vamos falar primeiramente da 909. Kardec pergunta aos Espíritos, poderia sempre o homem resistir às suas más tendências ou mesmo transformar-se? E os Espíritos respondem, sim, e com poucos esforços. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. O que lhe falta é a vontade. Então é muito importante nós reflexionarmos a respeito disso. Todos nós temos capacidade, cada um em tempos diferentes, cada um com caminhos diferentes, mas todos podemos e devemos nos transformar. E sempre nos lembrarmos que se tivermos fé em Deus, sempre eu digo isso no programa porque eu sinto uma importância grande nesse ponto. Se temos fé em Deus e que esse Deus nos ama infinitamente e a todos nós em equanimidade, esse Deus, esse Pai, como Jesus o qualificou, jamais nos dará um fardo mais pesado que nossos ombros sejam capazes de carregar. Então, tudo que nós estamos passando, nós temos condições de suportar, nós temos condições de nos autodominarmos, de vencermos a nós mesmos, sempre. Dejair, esse aspecto é muito importante,
porque existe uma tendência em nós em querer que o outro seja como nós gostaríamos que ele fosse. E cada um tem o seu momento, não é isso? Sim. Aquilo que eu já sou capaz, o outro pode não ser, ou aquilo que o outro é capaz, eu ainda não sou. É uma questão de nível evolutivo, não é? Sim. De estágio evolutivo em que nos encontramos. Isso ocorre muito entre pais e filhos. Às vezes o pai, ele quer muito, ele ama aquele filho ou aquela filha, e quer muito que aquele filho ou filha se transforme naquele o que é o objeto de desejo do pai ou da mãe. E muitas vezes ele pressiona, esforça-se para influenciar o filho para aquilo. E na verdade ele não está amando o filho, é um amor, entre aspas, egoísta. Ele não está preocupado com o filho. E essa já é uma grande transformação, nós aceitarmos aqueles os quais nós amamos do jeito que eles estão atualmente. E permitir que eles tenham o seu tempo de maturação, né? Vamos pegar os exemplos na natureza. Cada vegetal, ele tem o seu tempo de maturação. Há árvores que para elas se tornarem maduras, para elas se tornarem produtivas, demoram 50 anos, outras 10, outras 3 meses, o pé de alface e assim por diante. Então nós temos que reflexionar a respeito disso. É comum nós dizermos, né, eu me decepcionei com tal pessoa, né? E muitas vezes a gente esperava da pessoa aquilo que ela não podia dar ainda, né? Sim. Aquilo que nós idealizamos por ela. Mas nesse processo de transformação, de mudança, nós podemos ter a ajuda dos espíritos em nossas mudanças para melhor ou ainda para resistir ao mal, às tentações? Sim. Na questão 910, Kardec faz justamente essa pergunta. Se nós podemos receber a ajuda dos espíritos. E os espíritos respondem. Se nós pedirmos a Deus e ao nosso bom gênio, nosso anjo guardião, os benfeitores espirituais virão e nos ajudar. Por quê? Porque essa é a missão deles, é em ajudar a essa evolução, que todos nós já estamos qualificados e capacitados, mas depende, mais uma vez, da nossa vontade de progredir, que é uma lei divina. A lei do progresso, ela é imutável. Você está enfatizando bastante a questão da vontade. Você poderia nos falar o que é essa vontade, nos falar sobre essa qualidade? Dos conceitos, das definições que tenho lido, uma das que mais gosto é uma definição de Joana de Ângeles, em um dos seus livros da série psicológica, na qual ela fala que a vontade pode ser uma equação. Vontade é igual a paciência, mais perseverança, mais autoconfiança. Por quê? Porque para realizarmos essas transformações, necessitamos da vontade. Se nós dividirmos a vontade nessas 3 partes, nós precisamos de paciência conosco mesmo, porque ninguém mudará da noite para o dia. Nós precisamos de perseverar, porque todos nós, durante essa caminhada, nós cairemos, mas precisamos perseverar e nos levantarmos, porque só cai quem está caminhando. Então caímos novamente, nos levantamos novamente. E assim por diante, quantas vezes nós caímos? Por exemplo, como do Jesus diz, não perdoar uma vez, quando Pedro pergunta, mas 70 vezes 7, cada perdão. Então nós precisamos aprender a perseverar. Se eu quero me esforçar para perdoar, mesmo que eu caia agora, eu vou me levantar, eu vou me esforçar novamente para trabalhar, entender o conceito do perdão, mudar o meu conceito sobre esse ponto e perseverar. E por último, que ela soma a autoconfiança. Nós precisamos acreditar em nós mesmos, que nós somos capazes de vencer essas más tendências, as quais, por exemplo, os Espíritos nos dizem que somos capazes, que nos falta vontade, que são esses 3 pontos. Precisamos aprender a trabalhar. Mais uma vez, há pessoas que conseguem em menos tempo, outras em mais tempo, e nós precisamos nos auto-respeitarmos. O bambu chinês é um grande exemplo. Quando você planta, você coloca a semente do bambu chinês, ela fica durante 4 anos, que você acha que falhou.
que ela não ocorreu nada com ela. Durante 4 anos ela está fortalecendo as suas raízes dentro do solo. E no último ano ela vai subindo, ela chega até quase 25 metros de altura em alguns locais. E ela é muito forte, ela resiste a ventos de mais de 150 km por hora no continente asiático. Por quê? Porque as suas raízes são tão fortes que ela é flexível, ela vai até próximo ao chão e quando acaba a ventania ela volta. Então nós precisamos ter essa autoconfiança, precisamos ter essa paciência e essa perseverança na nossa vida que nós podemos chamar de vontade. E qual é a melhor forma para evoluir, para progredirmos nesta vida, Dejair? Kardec faz essa pergunta aos espíritos. A pergunta 919 é justamente essa. E os espíritos respondem que é por meio do autoconhecimento. Eles dizem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Kardec questiona: nós sabemos a importância, a relevância dessa máxima, mas como o fazê-lo? E o Espírito Santo Agostinho responde a ele, que é: faça como eu fiz durante a minha última reencarnação na Terra. Que nós façamos reflexões diárias sobre quem nós somos. O que estou fazendo no meu dia a dia? Por exemplo, hoje de manhã, nós podemos, para aquele que não consegue fazer uma reflexão à noite, ou aquele que prefere à noite, pode fazer à noite, como foi o meu dia? Ou como eu, que tenho dificuldade de fazer à noite, eu prefiro fazer bem cedo de manhã, 6 horas da manhã. E faço minha reflexão. Como foi o meu dia de ontem? O que nós fizemos de bom? Por que nós fizemos aquilo de bom? Qual foi o móvel daquela ação? Porque eu fiz, porque eu tive aquela emoção, porque eu senti raiva, porque eu senti medo, porque eu senti insegurança, porque eu senti uma pitada de inveja naquele momento quando tal pessoa falou aquilo para mim. E nós irmos nos autodescobrindo, nos desvelando, nos desnudando em termos de emoções, de pensamentos. E nós precisamos tirar esse tempo diariamente de conversa conosco mesmo. Pois como nós falamos, nós somos a pessoa que convive mais conosco mesmo. Temos de ser os nossos melhores amigos. Mas para isso precisamos de convivência. E não essa loucura do dia a dia que nós nos levantamos e voltamos para a cama à noite sem pararmos, que seja 10 minutos. Há pessoas que dizem: Dejair, mas eu tenho 3 filhos, eu tenho um marido que me demanda muito, eu tenho trabalho externo. Tudo bem, então vamos tirar 10 minutos do nosso sono, porque vale a pena. Há certas renúncias, sacrifícios que vale a pena. E Santo Agostinho nos esclarece. Reflexione sobre si mesmo. Leia no Livro dos Espíritos a resposta da questão 919A. Vale a pena, vale muito a pena. Dejair, nós queremos agradecer a sua participação, queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.